Após uma introdução que mostra um exemplo de cadeia alimentar no planeta Yautja Prime, que logo é interrompida pela moto flutuante do Deck, o protagonista, que tem um rabo de cavalo estiloso e é menor que os outros Yautjas, entra em uma caverna para treinar com seu irmão mais velho, Kuei, que já possui uma capa, o aparelho de camuflagem que os torna invisíveis, e no clã deles ela é usada apenas por quem completa com sucesso a primeira caça. Enfim, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever, dar um like e deixar um comentário. Agora voltando para o vídeo. Mais tarde, Deck encontra seu brinquedo de infância na nave de Kuei, que Kuei guardava para se lembrar do dia em que Deck perdeu uma presa e salvou sua vida. Após devolver a arma de ombro, Kuei mostra a Deck as presas para sua primeira caça, o que incluiu um easter egg com uma imagem de 114 polegadas da Naru. Deck escolhe como presa o Karisuke, que é imortal, pois o pai deles o considera o membro mais fraco do clã. Porém Kuei diz não, mas Deck diz sim. Então o pai deles, que tem cabelo branco, barba branca, chifres que ele ganhou da esposa e sapatos de palhaço, chega dando uma bronca no Kuei por ele não ter matado Deck enquanto dormia, e que é para ele fazer isso agora. Mas o Kuei diz não e Deck é jogado para dentro da nave. Então Kuei fecha a porta, o que faz a garra de braço do Deck quebrar. O pai deles diz que como falar não é falta de respeito. Ele corta o braço do Kuei que tinha o controle remoto da nave, e isso faz com que sua espada caia convenientemente ao lado do controle. Deck grita para ele pegar a espada, porém ele pega o controle e ativa a nave segundos antes do pai deles mandar o Kuei para o céu. Deck desmaia com o impacto contra a parede, sofrido durante o lançamento da nave, por ele estar em pé, e ele só acorda quando chega na atmosfera de Jena. Então, em uma cena estilo câmera de videogame, é mostrado que essa nave não é ideal para ir a esse planeta, e a cadeira ejetável de emergência também não, pois ela é rapidamente quebrada. Enfim, Deck coloca suas armas em cima de uma rocha, e deixa a maioria delas lá enquanto verifica um barulho estranho, o que dá às plantas carnívoras conscientes a oportunidade de roubar seus pertences e o atacar, o que resulta em uma rápida luta da qual Deck vence, obviamente. Em seguida, ele limpa um corte no braço com água suja de um rio, e depois de enfaixá-lo, ele encontra uma larva azul, que também é um explosivo. Mais tarde, Deck passa por um campo de flores de lavanda com dardos, onde ele encontra Tia, uma androide sintética da Weyland Yutani, que possui um tradutor universal, e isso é explicitamente explicado com todas as palavras que cada pessoa ouvirá ela falando o seu próprio idioma. E ela avisa Deck que o dinossauro voador que acabou de chegar está jogando coisas ao redor dele para ativar as flores que têm uma substância paralisante em seus dardos, e assim conseguir almoçar sem nenhum problema. Tia oferece ajuda, porém Deck recusa, até ele ser atingido por um dardo. Nisso ele joga uma faca, que Tia usa para se libertar das plantas, e enquanto Deck cai anestesiado, ela mata o dinossauro e então aplica uma pasta de flor antídoto no Deck. Ele acorda rapidamente, Tia pede ajuda para ela se levantar e isso revela que ela está sem as pernas, pois, resumindo, ela encontrou o Karisuke e sobreviveu, e assim como outros Yautjas que foram nesse planeta, Deck está ali para caçá-lo, e ele não irá sobreviver a uma luta contra o Karisuke. Mas como Deck continua insistindo que ele vai conseguir sim, Tia se oferece para guiá-lo até a toca, que também é o lugar que suas pernas estão. Deck diz basicamente que ele não pode receber ajuda de alguém, mas como seu holograma portátil com informações sobre o Karisuke não estava funcionando, e Tia sabe tudo sobre o Karisuke é um robô, e não uma pessoa, então ele acaba concordando em levar ela junto. E ela ficou falando durante todo o caminho até uma outra floresta. Deck faz um suporte para carregá-la como uma mochila até encontrar um lugar para descansar, onde Deck usa uma amostra de sangue como fonte de luz. Enquanto conversavam, Tia diz que ela chegou nesse planeta há uns 2 anos e que ela só saiu da base há uns 13 dias atrás, e que toda a tripulação que veio com ela é composta por robôs, porém apenas ela e Tessa possuem sentimentos, algo que Deck menciona ser uma fraqueza, mas Tia explica que isso permite que ela entenda as criaturas e o funcionamento do planeta com mais clareza, e que mesmo após se encontrar com o Karisuke e ser separada da Tessa, ela ainda se recusa a acreditar que Tessa esteja morta. Enfim, ela para de falar assim que Deck começa a roncar alto. A cena corta para Tessa sendo reparada, e recebendo uma mensagem da inteligência artificial da empresa, chamada Mutur, que se pronuncia mãe em inglês, que informa que a missão da Tessa de adquirir o Karisuke falhou, e que falhas contínuas irão resultar na desativação da Tessa, e também que tem um Yautja no planeta, e que ele está com a Tia. De manhã, Deck começa a caçar seu café da manhã, que também é café da manhã de Karisuke. Porém, o bicho estava caminhando por um campo de grama de faca, pelo qual Deck não consegue passar, obviamente, mas o macaco bola azul consegue. Mas mesmo assim, o bisão osso é rapidamente mandado para o céu por Deck, após ele ter uma breve discussão com o macaco, da qual é interrompida assim que ele e Tia são pegos por uma mariposa lua, mas o macaco bola o salva, e em seguida Deck acaba salvando o macaco.
Enquanto isso, Tessa e seu grupo de robôs comuns encontram a cadeira ejetável do Deck e incendeiam a floresta de plantas carnívoras conscientes. Mais tarde, enquanto tia pergunta a Deck qual foi sua parte preferida do dia, e ele responde que foi no momento em que caiu sangue na cara dele enquanto ele fatiava o bisão. Ele oferece churrasco de bisão espacial para a tia, afinal ele esqueceu que ela é um robô, mas ele acaba dando isso para o macaco Bola, do qual agora que repararam que ela é uma fêmea, que cospe nele como forma de agradecimento, pois segundo a tia, essa é uma forma de marcação, e que a macaca fez isso pois ela quer que ele faça parte de seu clã. Mas Deck diz que ele não tem clã e ele só tinha o irmão, e que o luto é fraqueza, então ele não está de luto, e que ele veio para Jena por causa do Kariski, e não por estar de luto, o que é correto tecnicamente pois foi o Kuei que ativou a nave antes de ele ir para o céu. Deck muda de assunto e, enquanto conversa, se refere a Tessa como a irmã da tia, algo que a própria tia só percebe agora, sendo que ela e Tessa são idênticas. Enfim, após uma cena da Bud imitando o Deck na hora de dormir, é mostrado Tessa encontrando a nave quebrada dele, que possuía várias armas dentro. De manhã, Deck leva a tia e deixa Bud no acampamento improvisado, o que faz a tia reclamar pois a Bud ajudou eles com a mariposa alienígena. Mas Deck diz que ele precisa caçar sozinho, sem a companhia de um ser vivo, pois agora ele se lembrou que a tia é um robô. Mais tarde, ele encontra um dente perto de um rio e pergunta à tia se aquilo é do Kariski, mas ela ainda estava brava por ele ter deixado Bud para trás, então ela não responde, e acaba perguntando por que do pai dele ter mandado Kuei para o céu. Deck responde que foi por tentar proteger ele, pois o clã deles não pode ter nenhuma fraqueza. Então tia diz que os lobos alfa são os líderes de suas matilhas pois eles são os que mais protegem os outros. Deck diz que um lobo alfa deve ser um ótimo assassino, então algum dia ele irá caçar um. Tia tenta explicar novamente esse negócio de lobo, mas o Deck fala que ele vai ser um alfa que mais manda para o céu. Enfim, após uma caminhada bem longa, eles finalmente chegam ao ninho do Kariski, onde eles encontram as pernas da tia em meio aos escombros, o que faz Deck comentar que a partir de agora será mais fácil para ele andar. Tia agradece por ele ter trazido ela até ali. Deck diz que assim que ele mandar o Kariski para o céu, a tia vai ser a primeira a ver o troféu, o que é considerado uma honra, e que ele vai trazer a cabeça do Kariski para o Yautja Prime para honrar Kuei e vingar sua morte. Porém, tia diz para ele ir embora, pois assim que ela se conectou na máquina, ela ligou para Tessa e os robôs estão a caminho, e ela tenta explicar que Deck não sobreviverá a uma luta contra o Kariski. Porém ele fica pé da vida por ter sido usado por um robô e porque a empresa vai querer pegar o Kariski. Então Deck coloca fogo em um tanque de gasolina, o que atrai o Kariski com sucesso, e eles começam a lutar, enquanto tia conserta as pernas. Mas não muito tempo depois, Deck é jogado dentro da nave que ela está, o que deixa a tia sem as pernas. De novo, nisso ela sai da nave e atira na Kariski, o que dá a Deck, que ainda estava com raiva dela, a oportunidade de cortar a cabeça da Kariski, o que serve para nada pois o Kariski tem o fator de cura do Deadpool. O Kariski ataca o Deck, que fica confuso pois ele só é farejado, até a Tessa chegar e jogar uma granada criogênica neles. Mais tarde, Deck acorda em uma nave da Weyland, sem sua armadura, onde ele finalmente conhece a Tessa, da qual ele confunde com a tia de início. Deck ameaça para que ela o solte, ela o ignora completamente e pergunta o porquê dele ter sido mantido pelo clã, já que os Yautja mandam os fracos para o céu. Deck a chama de robô. Basicamente, Tessa confirma que ela é realmente um robô, e diz que Deck agora é propriedade da empresa. Ela acorda a tia, e elas começam a conversar, porém logo a tia percebe que Deck está atrás da Tessa, enquanto ela comenta sobre como o Kariski é um milagre regenerativo e que a mãe ficará satisfeita com um alien a mais. Nisso, tia começa a dizer que Deck é muito fraco e por causa disso elas deveriam deixar ele ir. Porém, Tessa fala que a empresa vai querer ele como amostra por ele ser muito deformado. Então, ela injeta alguma coisa nele e o eletrocuta, o que é burrice, já que tecnicamente ela está fritando a amostra. Tia desliga a máquina de choque, o que faz elas ficarem discutindo até que a Tessa menciona que elas duas só têm sentimentos para poder entender e assim explorar os animais do planeta, e que ela foi ao ninho do Kariski só para completar a missão, e não para resgatar a tia, pois na primeira vez que elas foram lá, Tessa tentou proteger tia, o que Tessa menciona ter sido o mesmo erro que o irmão do Deck cometeu, e que ela quase acabou do mesmo jeito que ele. Então, dois robôs comuns entram e dizem que a mãe quer falar com Tessa, que antes de sair, manda eles colocarem a tia em uma caixa e fazer o Deck explicar como as armas dele funcionam, sendo que ela poderia simplesmente mandar uns robôs baratos testarem as armas em um local distante da base deles. Mas enfim, o robô 1 sai para pegar a caixa enquanto o robô 2 abre uma caixinha encontrada nas coisas que estavam na nave do Deck. Deck reclama que ele foi traído, e diz para a tia que ele não gosta da Tessa.
O robô 2 pergunta sobre o que eles estão falando, já que a tia está falando em alienígena ao invés de usar o tradutor universal, pois o robô 2 não tem um, o que deixa claro que o tradutor universal é convenientemente caro demais para ser instalado em todos os robôs. Tia finge estar perguntando sobre as armas. Deck diz para ela pedir para o robô 2 pegar a caixa de brinquedo e dizer que aquilo é um mapa, do qual é só abrir que ele liga. Porém a caixa faz a cabeça do robô 2 explodir, o que faz a tia perguntar como que caralhos aquilo é um brinquedo de criança enquanto ela abre a porta da nave para que o Deck fuja. Não muito tempo depois, Deck encontra sua nave quebrada, onde ele fecha seus ferimentos com uma cola quente. Então ele encontra a máscara do Kuei, e diz Lobo enquanto a observava. Deck vai até o campo de grama para pegar um pouco de grama faca. Ele coleta algumas minhocas explosivas, um dente de alguma coisa, uma lavanda dardo, um pedaço de alguma coisa, e faz amizade com uma enguia depois de dar a ela as moscas que tia viu mostrado em uma cena anterior. Deck vai até o ninho do Karrski, onde ele encontra Bud sentada na pegada gigante, o que faz o Deck perceber que o macaco bola é um filhote de Karrski. Então, ele levanta o pedaço de cama que estava prendendo as pernas da tia, que se levantam e começam a guiar o caminho para a base, onde a tia já estava dentro de uma caixa fingindo estar desativada enquanto Deck luta e atira ácido nos robôs baratos. E sim, as pernas da tia conseguem lutar por conta própria. Enquanto isso, Tessa conversava com a mãe, que a elogia por cumprir a missão e pergunta rapidamente sobre o Yalchesha, que a Tessa falou mais cedo. Porém a Tessa responde que ele foi para o céu. Por algum motivo, Deck encontra a tia, que já havia consertado suas pernas. Então, ela não precisava mais das que a Bud arrancou dos robôs baratos. Enfim, tia diz que eles precisam ir embora, mas Deck insiste que eles precisam encontrar o Karrski. Tia reclama que ele ainda está atrás do troféu, mas logo ele a mostra que a Bud é um filhote de Karrski. E o plano deles era, tia solta o Karrski adulto enquanto Deck pega um outro troféu. Deck aperta um botão de emergência que, de alguma forma, ele sabia exatamente que era um botão de emergência. Enquanto isso, Tessa ordena que os robôs comuns iniciem o lançamento em 20 minutos. Ao mesmo tempo em que Deck estava ajoelhado no chão, esperando os robôs baratos se aproximarem. E eles fazem isso de forma lenta e calma, ao invés de atirarem nele de longe. E isso permite que a enguia atire ácido em uma lavanda dardo, que tinha pelo menos 12 vermes explosivos, ativando assim a mini-bomba natural que ao explodir também ativa as outras 7 mini-bombas, que destroem todo esse grupo de robôs. Basicamente o Deck coletou pelo menos 96 minhocas para fazer essas bombas, das quais precisavam permanecer individualmente dentro de uma folha para que não explodissem. Porém, como o Deck fez para carregar uma bolsa cheia de minhocas explosivas, e outra com lavandas dardo embrulhadas não é mostrado. Infelizmente também não é mostrado ele, desembalando cada minhoca para colocar nas lavandas sem se explodir. Não muito depois, Tessa chega com uma Hulk Buster e atira no Deck com a arma de ombro dele. Porém a enguia de ácido tem super velocidade, pula na frente do tiro e o salva. Nisso, Deck começa a lutar com a Tessa, que acidentalmente solta a planta carnívora da caixa. Enquanto isso, tia tenta abrir a gaiola da mãe da Bud, mas o scanner não estava funcionando com o olho dela, então ela usa o de um robô barato, que quase atirou na Bud. A Karrski começa a lutar contra a Hulk Buster da Tessa. Deck é jogado para longe, Bud o salva e então a tia chega. A Karrski come a Tessa, e então ela faz carinho na Bud, e aceita o Deck no clã. Mas essa cena fofa é interrompida quando a Tessa explode a Karrski com uma granada criogênica, e dessa vez a Karrski não regenera. E a Tessa, que ficou careca após alguns segundos nadando no ácido estomacal da Karrski, caminha no meio dos pedaços e aponta a arma de ombro para a tia, enquanto reclama por ter sido traída por sua própria irmã. Tia diz que elas não são irmãs. Então Deck cutuca a Tessa com um pedaço de gelo e pega sua arma de ombro de volta, que agora claramente está quebrada devido à maneira da qual ele puxou o negócio. E Bud puxa a cabeça da Tessa igual a um predador, o que deixa Deck orgulhoso. Algum tempo depois, após a nave do Deck ser completamente consertada, ele retorna para Yautja Prime, onde Deck joga o troféu no pai dele, que logo ordena que 2 guerreiros mandem Deck para o céu, mas são eles que são mandados para o céu. E Deck luta contra o pai e vence. Mas o pai dele diz que, se o Deck se render, ele vai poder fazer parte do clã, mas Deck responde que ele já tem um. Então, Bud, que cresceu bastante, come a cabeça do pai do Deck. E agora o nome completo do Deck é Deck de Yautja, já que antes a tia perguntava isso e ele dizia que ainda não. Em seguida, eles percebem que algo de errado não está certo pois todos os guerreiros começam a ativar suas espadas. Tia pergunta o que está acontecendo e Deck diz que a mãe dele chegou. É isso.